Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e a sua equipa. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer era se é ou não correto dizer que esta solução em concreto, que foi comunicada ao país no domingo à noite, não cria custos para os contribuintes. Porque o que criou custos para os contribuintes foi a intervenção decidida em janeiro de 2013 e a gestão nos 3 anos que seguiram. Esta decisão, na verdade, é a primeira vez que se é transparente com os contribuintes portugueses, porque é a primeira vez que se assume esses custos que foram incorridos no passado. Porque esta solução em si mesma não cria novos custos. Reconhece apenas aqueles que, infelizmente, os contribuintes portugueses já tinham suportado. E, aliás, não é possível falar de custos sem falar de o custo de oportunidade, das alternativas existentes. E eu gostava de saber se o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado podia ser um pouco mais detalhado sobre os custos da alternativa. Temos ouvido muito o não estraguem, o não façam nada, deixem andar. Ora, se este Governo não tivesse feito aquilo que o Governo anterior ou não quis ou não soube fazer, o cenário com que estávamos confrontados era um cenário de liquidação do banco. E o cenário de liquidação do banco é importante termos presente os custos resultantes da liquidação do banco. É que todos os depósitos abaixo de 100 mil euros iam diretamente ao déficit, todos. Queria que confirmasse, são perto de 3 mil milhões de euros. Portanto, esse dinheiro ia integralmente ao déficit de 2015, esses 3 mil milhões de euros, mas depois teríamos outros custos. Teríamos o despedimento integral de todos os trabalhadores do Banif, todos. E isso, obviamente, não só tem custos para essas pessoas, tem custos económicos, porque são pessoas que perdem o seu rendimento, e tem custos orçamentais, são pessoas que deixam de pagar impostos e a quem tem de se pagar subsídio de desemprego. E depois tem outros custos, porque os depósitos acima de 100 mil euros, é ou não verdade que há uma parte desses depósitos que são fundos públicos já, e mesmo aqueles que não são, liquidar esses depósitos teria sempre 2 custos. O primeiro, custos económicos, porque se tratam sobretudo de PMEs e empresas dos Açores e da Madeira, que se vissem privados de todos os seus depósitos, ou de uma parte significativa dos seus depósitos, a sua tesouraria, não poderiam pagar salários, poderiam entrar em insolvência, e isso obviamente tem custos para as economias da Madeira e dos Açores, e como é evidente, como são parte do território nacional, teriam custos para os contribuintes portugueses e para o Orçamento de Estado. Era importante percebermos bem o que significaria não fazer nada. Porque foi nada que o Governo anterior fez. E esse nada que o Governo anterior fez teve custos. Porque há bocado o deputado Leitão Amar veio dizer esta dificuldade sempre existiu. Ora, se esta dificuldade sempre existiu e se sempre foi difícil vender o banco a outro banco, então o corolário da posição assumida aqui pelo deputado Leitão Amaro é que se nada podia ser feito, então este problema devia ter sido resolvido no início. E não 3 anos depois, porque se a situação não se alterou, até se agravou, era sempre melhor vender a 2 de janeiro de 2013, 13, 14, 15, 16, 17, do que agora. Porque o custo foi aumentando e não diminuindo. E há aqui outro custo que ainda não parece ter sido suficientemente explicado. É que parece que o Banif é o primeiro banco intervencionado em Portugal onde houve uma divergência de fundo entre o governo português e as autoridades europeias. Divergência essa que não foi comunicada a ninguém, nem ao Parlamento português. Porque quando este Parlamento discutiu a recapitalização da banca no âmbito do programa de ajustamento, quando foram injetadas verbas no BCP, no BPI, no Banif, nunca foi dito a este Parlamento, nem julgo saber a ninguém em Portugal, fora do círculo de quem tomou esta decisão, refiro-me a Ministério das Finanças, da altura, e a Banco de Portugal, que ao contrário de todos os outros bancos, onde havia uma concordância entre a decisão das autoridades portuguesas e as autoridades europeias, aqui não havia. E as autoridades europeias consideravam já no final de 2012, e portanto em janeiro de 2013, que a intervenção não devia ter sido feita nestes moldes. É ou não verdade que foi por insistência das autoridades portuguesas que, contra a vontade das autoridades europeias, se comprometeu o património dos contribuintes em janeiro de 2013? E é ou não aí? Porque se é verdade que o banco sempre foi inviável, não se tornou inviável agora, se é inviável há 3 anos, essa decisão de injetar dinheiros públicos num banco inviável que, porventura, e essa parece ser, gostava que confirmasse isto, a posição das autoridades europeias desde o momento em que lá se meteu um tostão, o primeiro tostão, era que esse dinheiro, porventura, não seria recuperável e que incumbia ao Ministério das Finanças e à administração do Banif mostrar o contrário. Ou seja, mostrar que, afinal, a DG Comp não tinha razão e que o banco afinal era viável. E o que constatamos ao fim destes anos todos é que se calhar as autoridades europeias tinham mesmo razão.
E o banco nunca foi viável. E, portanto, quem lá meteu dinheiro e não informou o Parlamento português, nem nenhum outro partido que discutiu publicamente essa questão, é que se calhar foi metido irresponsavelmente dinheiro no Banif, e que a solução correta do ponto de vista da defesa dos contribuintes, da defesa dos depositantes e da de interesse geral do património nacional, se quisermos, era outro tipo de solução. E esta era a pergunta que eu lhe queria fazer, Sr. Ministro. É agora público, o Sr. Ministro afirmou que a solução preferida do Governo era integrar o Banif na Caixa, que era uma solução que, face ao cenário de liquidação e face à proposta que foi agora apresentada, porventura seria melhor para os contribuintes portugueses e para o país. É verdade que a solução que foi agora rejeitada, porventura não teria sido rejeitada em 2012, porque em 2012, antes de ser dada ajuda de Estado à Caixa e antes de ser dada ajuda de Estado ao Banif, o argumento invocado hoje, repito, hoje, pela Direção-Geral da Concorrência, porventura não seria invocado em 2012, porque em 2012 não havia ajuda de Estado nem para a Caixa nem para o Banif. E, portanto, se calhar, algo que foi sonegado aos portugueses e que nunca foi dito aos portugueses, é que a Comissão Europeia não concordava com esta injeção de capital, e se o Estado português, na altura, e as autoridades portuguesas tivessem apresentado outro tipo de solução para o Banif, se calhar aquela solução que hoje nós apresentámos, e que, no entender do Partido Socialista, também era a melhor solução, se calhar em 2012 podíamos ter tido uma reestruturação a sério do setor bancário português, com benefícios para a Caixa, com benefícios para o Banif e com benefícios evidentes para os contribuintes portugueses. Eu acho que esclarecer esta situação é da maior importância. Outra questão, que ainda não foi aqui referida, que está obviamente relacionada com este ponto, tem a ver com a carta da Sra. Comissária. Que vem ainda mais reforçar este ponto que eu acabei de referir. Porque a Comissária o que diz, que mostra é que, a posição das autoridades europeias de facto era de que o banco não era viável e que tinha que ser encontrada uma solução o mais rapidamente possível. Havia um prazo limite, isto é uma carta de dezembro de 2014, conhecida ontem. Curiosamente, a ex-Ministra das Finanças foi entrevistada numa televisão onde esta carta não foi referida, mas será referida aqui. Porque esta carta confirma exatamente aquilo que eu acabei de dizer, que havia pressões fortíssimas da parte das autoridades europeias para uma resolução imediata do problema, e nós temos de saber porque é que esse problema não foi resolvido imediatamente. E porque é que só foi resolvido agora com o novo governo, com mais custos. O que é que foi feito agora que não podia ou devia ter sido feito há um ano e tal atrás? A seguir à carta que foi conhecida agora, mas que tem um ano e tal, e que não foi, ninguém, penso eu, neste Parlamento, tinha conhecimento da existência dessa carta. Ninguém neste Parlamento tinha conhecimento que havia um prazo de março de 2015. E ninguém neste Parlamento teve o conhecimento que a anterior Ministra das Finanças andou sempre a dizer que ia apresentar uma solução e não apresentou uma solução. Houve eleições em outubro. Houve notícias de investigações anunciadas em junho. Foi perguntada à Ministra das Finanças, dizia que estava tudo normal. Nunca foi tornado pública a ideia de que a Comissão Europeia fazia pressões insistentes para que uma questão problemática, cuja intervenção a própria Comissão Europeia discordou do início. Portanto, a Comissão Europeia queria que resolvesse o problema imediatamente e o problema não foi resolvido. Quais os custos desta inação do anterior governo? Quais os custos? É possível dar uma estimativa desses custos? Qual teria sido, por exemplo, os custos de uma solução semelhante àquela que foi anunciada este fim de semana, se tivesse sido tomada em janeiro de 2014? Qual teria sido o custo de uma integração na Caixa no final de 2012, num programa de reestruturação do setor financeiro português, diferente, nomeadamente quanto ao Banif e quanto à Caixa, daquele que foi seguido pelo anterior governo? Eu penso que estas perguntas são de maior importância, porque o governo do Partido Socialista não criou nenhum problema, não injetou novo dinheiro num banco, não comprometeu o património dos contribuintes portugueses. O que fez foi, ao contrário de um governo que tomou uma decisão errada no final de 2012 e que não tomou nenhuma decisão ao longo de 3 anos por razões puramente políticas e eleitorais, de uma enorme irresponsabilidade, deixou uma bomba em cima deste governo, que teve 3 semanas para resolver um problema que o anterior governo não resolveu em 3 anos, e que agora sim fez uma coisa muito simples. Reconheceu de forma transparente, finalmente, perante os portugueses, que o custo que eles agora iam incorrer, de facto, já tinha sido garantido há 3 anos atrás, e o que estes 3 anos garantiram era apenas que esse custo aumentava e não que ele diminuía. E nós resolvemos o que o governo anterior não conseguiu resolver em 3 anos. Muito obrigado, Sr. Ministro.